Tudo bem, querida? Fique à vontade. A palavra é sua. Namastê, Hare Krishna. Namastê, Hare Krishna. Gente, vocês importam de eu ficar com o telefone com o vídeo desligado? Eu fico mais confortável. Pode ser, né? Tá. Então, é sempre difícil falar, né? Principalmente nesse momento, assim, falar da gente, né? De uma coisa dolorosa que não é todo mundo que entende. Mas, ó, eu tenho 48 anos e eu tive meu primeiro diagnóstico mesmo feito por médico, né? De depressão, foi ano retrasado, 2019. Por que isso? Porque, em parte, é porque eu sempre tive muita resistência com remédio. Eu achava que depressão era uma coisa que tinha que ser tratada por psicólogo e tal. Então, assim, quando eu senti os primeiros sintomas, assim, eu desconfiei que eu estava com depressão, foi o que eu fiz. Eu procurei psicólogo e tal. Eu trabalho na área da saúde há vai fazer 23 anos. E eu, assim, eu não sei se vocês conhecem alguém que trabalha assim, mas a gente fica meio de lado, né? Ainda mais que eu trabalho numa equipe, então a gente fica meio... as pessoas não acreditam mesmo que a gente está doente. Então, assim, eu era chorona do posto. Eu trabalho a vida inteira na mesma coisa, no programa de saúde da família, que é uma equipe, né? Então, sempre teve muita gente, a maioria mulher, acho que poucas vezes trabalhei com homens. Então, eu era só a chorona. Não caía a ficha de ninguém. Ninguém desconfiava que eu tinha depressão e que às vezes eu tinha, né, que ela se agravava, aquela coisa que a pessoa só olha para você estranho e você já está chorando. Eu mesmo não desconfiava que aquilo não era normal, achava estranho. Não achava estranho, né? Achava que eu só era, sei lá, chorona também. E aí chegou aí, assim, eu percebo hoje, olhando para trás, eu percebo que as crises vão se intensificando, né? Quando não é tratado direito. Então chega um ponto que fica insuportável. Tem os gatilhos, né? Claro que você não é deprimido o tempo todo e tal. Tem os acontecimentos que disparam, que fazem a crise vir à tona e tudo. Então, eu tive uma crise forte, acho que foi em 2014, que aí eu resolvi procurar uma ajuda terapêutica, assim, mais... Como é que eu vou falar? Porque, não falando mal do SUS, que eu acho que o SUS eu trabalho no SUS, eu vejo o esforço de todo mundo e o quanto ele é ótimo no papel, ele só não é melhor por causa da corrupção do ser humano. Mas então, infelizmente, o tempo que a gente tem, pelo menos aqui onde eu moro, é curto para tratar. O tempo é curto e a frequência é pouca. Meia hora, uma vez por semana. Então, para o deprimido, isso é pouco. É pouco. Então, eu estava tão doendo tanto que eu fiz um sacrifício e paguei um terapeuta e foi, assim, muito bom. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Ele realmente é muito bom no que ele faz. Ele me ajudou muito, me ajudou a ressignificar algumas coisas, mas novamente eu tive que parar e eu melhorei, aquela coisa, né? Melhorei e parei por questão financeira mesmo. Aí, quando foi em 2019, teve um outro acontecimento que disparou o gatilho. E aí foi o que eu comentei no grupo.
Foi em pleno Setembro Amarelo, ou seja, estava se falando no assunto. Eu trabalho com equipe de 10, 11 pessoas comigo, né? Ninguém percebeu que eu estava com depressão. Nem a psicóloga que vai lá de 15 dias, ninguém percebeu. E eu olhava assim, eu falava, gente, será que eu tô disfarçando tão bem assim? Não é possível. E eu ficava muito, me doía muito ver a forma como a própria campanha foi mal elaborada, no meu ponto de vista. Porque ficava falando para o deprimido, você tem que procurar ajuda, fale com alguém, não sei o que, não sei o que. Eu pensava, gente, tá tudo errado, não tem que abordar o depressivo. O depressivo é como alguém que está com as pernas quebradas. Você não pode mandar alguém que está com as pernas quebradas andar. Então, eu acho que o depressivo tem sim que fazer alguma coisa por ele, mas existe um momento, que eu acho que é a crise, em que ele realmente está com as pernas quebradas. Naquele momento ali, ele não pode fazer nada. Então, acho que o SUS deveria abordar de uma forma a treinar o olhar do trabalhador de saúde, que está muito mal treinado. Poxa vida, vocês pensam comigo, tinha técnico de enfermagem, tinha médico, tinha enfermeiro trabalhando comigo, ninguém percebeu. E durante o tempo todo que eu trabalho, as pessoas não percebem. E não percebe não é só a minha, não. Eu vejo que não percebe dos outros também. Agora mesmo eu tenho uma amiga que está afastada por causa de depressão. E ninguém percebeu. Assim, perceberam assim, que ela estava estranha, que ela estava agressiva. Mas aí quem percebeu foi ela própria. Eu tô agressiva porque eu tô assim, assim, assim. Ela que falou, né? Não tô bem, tô... Mas, então, eu não me considero curada, eu considero que eu tô ainda no processo, né? Mas aí, voltando a quantidade de vezes que eu tentei tratar, e acho que foi maltratado, né? Foi uma situação em que houve falha da minha parte, enfim. Então, o que acontecia? Eu dava uma crise, aí eu lá conversava com um médico que no momento estava trabalhando comigo, aí ele passava uma medicação, eu ia lá, procurava saber o tempo mínimo, porque eu tinha pavor de ficar dependente de remédio, aí eu tomava o tempo mínimo. Então, eu quero falar até como um alerta, se alguém passar por isso, para não fazer isso, porque eu tomava o tempo mínimo, primeiro que isso já mudou, entendeu? Então, de repente, já era errado, e eu tomei muito menos tempo que era para tomar. E segundo, que a partir da recaída, já não é mais aquele tempo mínimo, né? Tem outro tempo. Então, tipo, foi tudo errado. Agora eu tô com o propósito de cumprir o tratamento de reincidência, que é por 5 anos, se não me engano. Então, eu percebo, assim, que eu tô melhor, mas eu poderia estar melhor. Eu espero que isso aconteça. Não estou podendo fazer terapia agora, estou só com remédio. Eu percebo que faz falta, porque tem as questões para trabalhar, mas eu percebo assim que o fato de entrar em contato com os conhecimentos védicos me ajudou muito. O espiritismo já tinha me ajudado no sentido de eu nunca fui assim, nunca tive impulso suicida, acho que muito por causa da doutrina, porque a gente não é fazer medo, a gente tinha relatos, né, em que a gente sabia o que acontecia, eu, pelo menos comigo foi assim, eu pensava, bom, eu não quero isso para mim.
Então, eu vou aqui aguentar como se fosse um remédio, sei lá, que me evitasse passar por coisa mais grave depois. Mas o que acontece? Com o conhecimento védico, eu tive uma clareza além disso, no sentido de essa coisa de a gente não ser, né, o personagem. Então, eu comecei a olhar, tentar procurar olhar de fora para a Anaíse, para os problemas da Anaíse, e mesmo sabendo que, claro, tem o karma que não é da Anaíse, o karma é da alma que está fazendo o papel de Anaíse, mas então, assim, eu nunca culpei ninguém, nunca culpei Deus, eu só sempre procurei entender o que acontece, por que eu me sinto assim, e muitas vezes o deprimido se sente muito culpado, porque pensa assim, poxa vida, não tem nada, não tem problema, não tem... às vezes tem, mas não é um problema tão grande, né? E a gente se sente culpado de estar se sentindo daquele jeito. Então, eu sempre procurei entender por que eu estava sentindo e sem culpar, principalmente Deus. Eu nunca culpei Deus pelos meus problemas, sabe? Essa noção eu sempre tive, que a gente é responsável pelo que acontece com a gente e Deus só quer o nosso bem, só quer o nosso melhor. E não faz nada, nem deixa fazer, eu acho, que o nosso mal. Acho que a gente aqui se coloca em certas situações. Eu cheguei ao ponto de entender assim, não, fulano tem esse papel na minha vida, de funcionar como gatilho, né? Para trazer essa dor à tona, para que essa dor seja trabalhada, porque de alguma forma ela tem que sair. Para ela sair, alguém tem que funcionar como gatilho. Então eu já chego ao ponto assim de até meio que agradeço, obrigada, não fico feliz, não fico, né, com vontade de abraçar a pessoa e beijar, muito obrigada ainda por você ser meu gatilho, mas eu já penso nisso, assim. Mas, assim, eu percebo que existe alguma coisa desde sempre. Eu não sei falar se eu sou deprimida desde sempre ou se eu era sensível demais. Agora eu estou um pouco anestesiada por causa do... Eu percebo que é o remédio. O remédio dá uma... A gente não chora mais, é uma coisa... Se eu não tivesse tomado remédio, eu acho que eu estaria chorando aqui. A gente não chora, a gente fica meio anestesiado, mas eu lembro que eu sempre senti uma dor muito grande, uma dor mesmo, chegava a ser física, parecia que alguém estava pegando meu coração, espremendo ele, espremendo, apertando, assim, por qualquer coisa. Eu era criança, eu lembro que alguém chamava minha atenção, aquilo, eu começava a chorar, eu não conseguia parar de chorar, eu sentia uma dor, era insuportável a dor. E eu achava só que era excesso de sensibilidade. Eu nunca, quando eu era criança, adolescente, eu não associava com depressão. Também não sei se não estou afirmando que eu não sou especialista, né? O Luiz, de repente, vai falar se isso é sinal de depressão. Esse excesso de sensibilidade, essa dor absurda. Eu sei que... Então, eu até falei uma vez, tive um insightzinho, né? Uma vez eu escrevi assim que a lágrima não é em vão, ela é sumo do coração, porque eu sentia assim que estava apertando meu coração até sair aquele sumo, aquela lágrima. Eu sentia dessa forma. E é estranho não se sentir assim, eu me sinto às vezes um pouco desconectada, parece que eu estou insensível, é estranho. Mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, eu não quero sentir aquilo nunca mais. Aí eu falando assim, eu sinto sabe quando você está anestesiado mesmo, você sente só a dor lá longe? É assim que eu sinto quando eu falo. Eu sinto que ela tipo, então ela ainda está aqui, né? Mas ela não fica assim muito patente, né?
E eu desconfio que seja do remédio. Mas a depressão é muito mais do que dor, né? A depressão a dor, acho que ela vem na crise mesmo, porque a depressão, ela deixa a gente vendo tudo cinza, né? Fica tudo cinza. Tudo perde a graça, perde a cor, perde a música. E é muito ruim, principalmente quando você acha que tem tudo para não estar assim, e você tá, e você não consegue colorir nada. E aí você se sente pior ainda, né? Você se sente, poxa vida, tem gente em situação tão pior que eu e não tá assim, né? E aí as pessoas não entendem, as pessoas acham que você não está se esforçando, que você não está fazendo nada por você. É muito complicado. Assim, lidar, principalmente com quem nunca sentiu, não sabe o que você está passando. É muito difícil. E aí você se sente culpado e aquilo só soma, aquilo só piora a situação. Mas assim, essa vez agora, eu meio que tinha aquela coisa de não falar também. A gente não tem coragem de falar e tudo. E dessa vez, como eu acho que eu tive um pouco mais de coragem, porque eu passei por um médico, eu tinha um diagnóstico, eu tive coragem de falar. Então eu falei com as pessoas e algumas assim falaram, se você precisar conversar e tudo, mas é uma coisa assim meio, como é que eu vou dizer? A gente não se sente muito à vontade, porque a gente precisa mesmo de um terapeuta, porque ninguém é obrigado a ficar, né? Ouvindo certas coisas por muito tempo. Então a gente não consegue falar pouco, né? Então tem que ser um terapeuta mesmo. Mas eu tive especificamente um amigo meu que ele meio que me deu uma ordem. Ele falou: você não quer conversar? Às vezes você me dá bom dia todo dia, para eu saber que você tá. Fala comigo, me dá um oi, me dá bom dia. Então isso dá uma cutucada na gente, né? A gente procura não se isolar tanto, porque o deprimido ele se isola muito. Quanto mais isolado ele fica, mais as pessoas vão não lembrando dele. A gente fica isolado porque a gente se isola e aí virou uma bola de neve. As pessoas se esquecem da gente, isolam a gente, né? Não é de propósito, a gente que se iludiu, se isolou, e aí é natural, né? Na correria do dia a dia, as pessoas acabam esquecendo da gente. Então, é isso. Eu não me sinto assim, ainda, não vou dizer 100%, porque realmente 100% eu não vou estar mesmo, mas eu gostaria de estar melhor do que eu estou. Porque eu nunca fui uma pessoa pessimista, sou uma pessoa... Sempre fui otimista, sempre fui de ver o lado bom das coisas, das pessoas, sempre fui de tentar entender as pessoas, por que as pessoas tinham um determinado comportamento. Assim, eu sempre fui de dar o benefício da dúvida, não, fulano deve ter tido um bom motivo para fazer tal coisa. Então, fica assim, aí começam a dar descrição do deprimido, e às vezes eu não me encaixo por causa disso, não sei. Fala-se descrição de, sei lá, de um não especialista, claro. Quando um especialista fala, eu já me enquadro. Mas essa coisa de ser pessimista, nunca fui, não sou pessimista. Então, eu acho que eu continuo tentando entender, apesar de já ter um pouco de noção, continuo tentando entender o que, apesar de, por exemplo, Devananda fala, e eu concordo com ele, que a depressão é muito própria do estar na matéria, né?
ou acho que é a alma, a consciência, no caso, né? Sabe que isso aqui não é o último copo d'água do deserto, então a gente meio que fica chateado de estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar chateado com a gente mesmo. A gente está aqui é porque a gente não tem condição de estar em outro lugar. A gente, né? Mas, enfim, a gente fica chateadinho de ter que estar aqui. Gente, eu acho que é isso. Eu tô desconectada. Eu não tô... Não sei se eu me fiz compreender. Eu não fiz um roteiro. Talvez eu tenha pecado nisso, porque eu queria que fosse, como eu estou me sentindo assim meio anestesiada ainda, eu queria que fosse mais espontâneo. Então, de repente, depois, meu Mercúrio retrógrado vai pensar: você deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Muito normal isso acontecer comigo. Mas acho que é isso. Eu já deu meus 15 minutos, tá dando meus 15 minutos. Eu acho que não entra na minha cabeça que é uma coisa incurável. Eu acho que qualquer pessoa pode se curar de depressão, sabe? Embora alguns médicos falem, isso aí você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Eu não sei se é falta de conhecimento meu, mas eu acho que não é possível isso. Uma pessoa ter que estar lutando com isso a vida inteira, o resto da vida, é uma perspectiva bem complicada da gente lidar com ela. Eu prefiro acreditar que tem cura, não só a minha, mas a de qualquer pessoa. Eu tomo floral, eu faço coisas, né? Eu vou atacando de todos os lados. Tá faltando terapeuta, mas eu vou atrás disso também. Então é isso aí, gente. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. E agradecer vocês, porque desde que eu tô com vocês, claro que você me ajudou enormemente, tá? Fazer mantra, tá ouvindo sobre os conhecimentos védicos, todo o meu tempo ocioso que eu tenho, eu tô vendo uma palestra, eu tô lendo, eu tô vendo a série Mahabharata, eu tô lendo os Passatempos de Krishna, eu tô evitando outro tipo de assunto, entende? Até em conversa eu evito. Eu prefiro assuntos elevados. Então é nessa vibe que eu tô. É isso aí, gente. Pronto, acabou. Falei. Mas obrigada a todos, tá? Agradeço muito. Então, obrigado, Naíse, pela palavra. Professor, o senhor gostaria de complementar, falar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Bom dia a todos. Bom dia. Krishna, muito bom estar aqui com vocês essa manhã. E é um assunto que me toca muito, porque eu trabalho com isso há mais de 30 anos, né? Apenas uma pequenina correção. Eu não sou psicólogo da USP, a USP é uma nossa irmã, uma universidade irmã, mas é só para que vocês conheçam um pouquinho, quem não é de São Paulo. A USP é uma universidade estadual, na Universidade de São Paulo, e eu trabalho numa outra universidade, que tem uma outra corrente aí, um pouquinho de trabalho, que chama-se Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A USP é estadual, a Unifesp, onde eu fiz toda a minha carreira, é federal, né? Mas a USP somos irmãos aí de formação, de trabalho. Alunos da USP fazem disciplina na nossa faculdade, alunos da Unifesp fazem disciplinas também na USP, e são aí, sem dúvida nenhuma, as melhores universidades aí
de São Paulo, né? Ligados à área médica, né? Escola Paulista de Medicina e Universidade Federal de São Paulo. Então, eu coordenei durante 16 anos, para quem não me conhece, né? Quem está chegando hoje, eu sou ator, sou professor de artes, psicólogo, pós-graduado em medicina comportamental, terapia cognitivo-comportamental e life coaching. Trabalho em situações de grandes crises e tragédias há 16 anos, sou professor da PUC de São Paulo há 12 anos. Então, vamos lá, Anaíse. Primeiro, eu queria que você pensasse uma coisa. O nosso cérebro funciona como uma corrente, tá? Como se fossem elos ligados. Isso inclui parte bioquímica, parte genética, parte de pensamentos, sentimentos, comportamentos, hábitos, atenção, concentração, memória. Tudo funciona como se fosse quase que um código genético, aquele espiral do código genético que vocês conhecem. Então, o que acontece, Anaíse, para você pensar um pouquinho? Ao longo da vida, a gente passa situações difíceis, situações de trauma, situações de tragédia, situações de depressão, situações de ansiedade, coisas que a gente fica muito feliz, coisas que a gente não fica feliz, bullying na escola, problemas com os pais se separam, os pais voltam, a gente tem um cachorrinho que falece depois de 12 anos, 15 anos, a gente não sabe lidar. Nós não fomos ensinados a lidar com a respiração, com a perda, com o nosso batimento cardíaco acelerado. Até pouco tempo atrás, nós aprendíamos na escola que o coração é um órgão involuntário, que piscar é um órgão involuntário, é uma ação involuntária. A partir do momento que nós conseguimos controlar o nosso batimento cardíaco com uma respiração, com uma meditação e acalmá-lo, e reduzi-lo a um estado basal, algo muito tranquilo, muito sereno, que ele bate de uma forma muito sossegada, prova de que ele não é tão automático deste jeito, que nós conseguimos alterar até um batimento cardíaco através do pensamento. Só que ao longo da vida, Anaíse, nós não aprendemos a tirar os elos que não nos servem mais. Veja bem, nós já passamos, nós já vivemos um trauma, uma situação de vida, né? Um tapa que foi dado por um pai aos 5 anos de idade, nunca mais vai deixar de existir. Ele existiu. Nós recebemos um tapa. Porém, uma coisa é, ao longo da vida, relembrar o tapa e falar daquele elo. Outra coisa é levar este elo para o resto da sua vida na sua corrente. Olha o peso que vai ficar a sua corrente, não é isso? Então, o que acontece? Realmente você tocou em alguns pontos importantes. A questão da doença mental, da saúde mental, né, da questão do suicídio, da questão da depressão, você tem toda a razão. Muitas vezes, a maneira que se trabalha, a maneira que se elaboram as campanhas, ainda não estão perfeitas. É só uma tentativa de que se tenha um foco para isso, um olhar para isso. Mas é óbvio que muita coisa precisa melhorar. Agora, tem uma outra questão também. A sua fala fica nítido, assim como a fala de ontem, né, da nossa colega de ontem, para quem assistiu, e quem não assistiu talvez esteja depois disponibilizado o vídeo. O que acontece? Fica nítido que a maioria das pessoas que têm um transtorno de ansiedade e depressão adquiriram, ao longo do tempo, um cérebro hipersensibilizado. E no teu caso, que trabalha com a área de saúde, você se hipersensibiliza mais ainda. Então, o que acontece? A única maneira, assim como no meu caso, que trabalho em grandes tragédias aí no Brasil inteiro voluntariamente, né? A única maneira de nós conseguirmos participar do caos é não fazer parte dele. É estar no caos sem fazer parte dele. Para isso é necessário um trabalho em que você tenha um controle muito grande, físico, psíquico, emocional e espiritual. Seja através de livros, através dos mantras, através de grupos, mas é fundamental que você pegue elos da sua mente que não te servem mais e retire esses elos.
eles vão ficar guardados aonde? Na sua memória, no seu inconsciente, que não é, ao contrário do que muita gente imagina, uma lata do lixo. O seu inconsciente tem tudo que você viveu, todos os registros emocionais que você passou, tá? Ele não é simplesmente uma lata de lixo. Então pensem o seguinte, existem formas hoje, através da neurociência, eu trabalho com neurociência há 30 anos, de retirarmos este elo, né? Eu tive uma situação na minha vida em que eu, aos 23 anos de idade, eu me relacionei com uma pessoa que, ao longo do tempo, eu percebi, depois de um ano de relacionamento, que não é o que eu queria para mim, que eu gostava muito, mas como amigo, né? Não como um namorado. E eu estava trabalhando, fazendo ópera, fazendo várias coisas, projeto de ir para a Itália, morar na Itália, que acabei indo. E eu falei para ela, olha, eu gosto de você como um amigo, e eu acho que a gente pode crescer muito como amigo. E ela passou por uma questão de depressão, ela passou 8 meses falando que se eu não voltasse com ela se atiraria, se mataria, né? E ela me amansou por 8 meses, e depois de 8 meses ela deixou uma carta, ela me cobrou durante os 8 meses se eu voltaria, eu falava que existia amizade, né? Indiquei uma terapia, falei para minha família, pagávamos uma terapia para ela, a família toda dela era do interior de São Paulo, de Birigui, e eu fazia um espetáculo, ela ia no espetáculo, me ameaçava no final do espetáculo, olha, se você não voltar, eu vou me matar. Isso durou 8 meses, e um belo dia ela deixou uma carta de 3 páginas me culpando pela morte dela, e ela se atirou do 13º andar, de uma grande avenida aqui de São Paulo, a Brigadeiro Luiz Antônio. Eu tinha só 23 anos de idade, eu nem sonhava em ser psicólogo, eu nem sonhava em trabalhar com suicídio. Eu não imaginava que eu ia tirar tantas pessoas na minha vida de uma janela, como já aconteceu, do trabalho que eu faço ligado à polícia, ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, por que eu estou te falando isso? O trabalho, ainda no nosso país, ainda é muito errado, porque nós não temos a saúde preventiva. Nós esperamos primeiro acontecer para depois cuidar da doença. Então, a maioria das pessoas que têm depressão, como no caso dela, tem um cérebro hipersensibilizado. E por quê? Vou explicar por quê. Medo de trauma, não querer sofrer, não querer se magoar, não querer magoar os outros, não querer se decepcionar, não querer decepcionar os outros, querer ser sempre o melhor, querer fazer tudo melhor, se preocupar muito com o que os outros falam, com o que os outros pensam, com o que os outros se comportam. Então, a melhor coisa seria o seguinte, né? Um controle físico, mental, uma terapia, só que a terapia que a gente está falando aqui, Naís, não envolve só terapia psicológica. O nosso encontro é terapêutico. Os mantras são terapêuticos. Meia horinha de caminhada todo dia, um tênis confortável, um shorts confortável, é terapêutico. Se preocupar com o que você come é terapêutico. E aí eu quero fazer um parênteses para todo mundo que tem depressão aqui no grupo. Tristeza é normal, faz parte da vida. Depressão é uma patologia que acomete bioquimicamente, como nós falamos ontem, a parte endógena ou reativa. Endógena é quando a depressão é bioquímica, quando você está deprimido por parte bioquímica, cerebral, tá? Um problema genético ou momentâneo genético, bioquímico, e aí se corrigem através de remédios e de yoga, tai chi chuan, meditação, exercício físico, liberação de serotonina, que também envolve vários tipos de terapias, tá? E a depressão reativa, que é quando você está deprimido porque aconteceu alguma coisa na sua vida, tá? Você está se separando, você vai ser mandado embora da empresa, você está deprimido por conta da pandemia. Eu tenho feito muitas lives sobre a pandemia, e vamos lembrar uma coisa que eu sempre falo: quem já estava doente antes da pandemia, intensificou na pandemia. Quem já estava bem, tranquilo, pleno e equilibrado antes da pandemia, continua bem, pleno e equilibrado na pandemia. Quem já sabia lidar com perdas antes, continua bem na pandemia. Quem não sabe lidar com perdas, né? Vocês imaginam, eu comentei isso com muitos de vocês. Ano passado eu perdi meu pai, minha mãe e a minha irmã.
né? Ontem eu falei no vídeo a respeito do meu pai e da minha mãe, não comentei que a minha irmã foi embora, agora em novembro, porque também não aguentou a ausência do meu pai e da minha mãe. Já estava com câncer e me pediu desculpa, falou, Luiz, eu não sei viver sem nossos pais, me perdoa, estou indo embora. E em novembro foi para outro plano. Ou seja, eu estou aqui, pleno. Como estou me sentindo? Triste ou feliz? Plenamente feliz. Plenamente feliz. Porque eu vou explicar uma coisa para você, Naís. A felicidade é algo interno que independe de qualquer coisa externa. Quando nós falamos, né, estou feliz porque ganhei um carro, porque vou para a França, porque vou fazer um curso, nós não estamos falando de felicidade. Nós estamos falando de prazer e desprazer, que é a primeira emoção básica do nenê. Quando o nenêzinho nasce, a primeira emoção básica, prazer e desprazer. A gente confunde, né? Eu estou feliz que eu ganhei um bolo de aniversário. É uma maneira de falar. Nós temos prazer que nós ganhamos um bolo de aniversário. Agora, a felicidade é um estado muito pleno de realização que está ligado à sua consciência maior, que está acima do seu cérebro, do seu corpo físico, de uma dor, de uma perda, de um luto. Eu estou com o luto da minha família, mas feliz. Tem alguém que está com o microfone, vai fechar. Então, tem vários assuntos que a gente vai amarrando ao longo das conversas e ao longo dos nossos encontros, o pouco que eu estou falando para como a gente vai repetir algumas coisas da corrente cerebral, né, de tirar aquele elo que não nos serve mais, de fazer exercício físico, de fazer meditação, de não querer se comparar ao outro o tempo todo, né, de não querer ter esse registro o tempo todo, como os outros estão me percebendo. Perceberam que eu estou deprimido? Não perceberam que eu estou deprimido? O foco do equilíbrio é muito mais interno. Pense uma coisa, nós encontramos o equilíbrio no desequilíbrio. Pensem um equilibrista no circo. Conforme ele vem para cá, tá, com o bambu, ele vai desequilibrar para a esquerda, ele vai para a direita. A única forma de nós encontrarmos o equilíbrio é no desequilíbrio. Fugir do desequilíbrio, ter raiva do desequilíbrio, não entender o desequilíbrio, é a pior coisa que a gente pode fazer na vida. E aí, só para encerrar, uma coisinha. Quando você estiver deprimido, não triste, deprimido, algo mais profundo, algo que está prejudicando a sua vida, que você não quer sair, não quer falar com as pessoas, não quer trabalhar, não quer trocar de roupa, não quer cortar o cabelo, não quer fazer a barba, neste momento, evitem comer açúcar. Por quê? O açúcar é estimulante, o chocolate é estimulante. Só que, no caso, o chocolate é um ansiogênico, ele vai aumentar a sua ansiedade. Tá? Depois a gente volta a falar sobre tudo que é ansiogênico. Tá? Não coma Ajinomoto, porque leva muito ansiedade e pode causar até uma síndrome do pânico. Ajinomoto não é sal, então se você tem ansiedade, não coma Ajinomoto. Isso é uma síndrome catalogada como síndrome do restaurante chinês, tá? Em revista indexada de psiquiatria. Ele aumenta e pode causar até uma síndrome do pânico. Então, não coma Ajinomoto, não coma chocolate, porque ele vai te dar uma ansiedade muito alta e vai ligar à depressão. Não tome Coca-Cola, não tome chá preto, tá? Evite esse tipo de situação. E o açúcar, o que acontece? Se você está deprimido, na hora que você consome açúcar, ele dá uma estimulada. Você tem uma falsa sensação de bem-estar. E depois, quando cai o nível do açúcar, ele te coloca abaixo do que você estava. Ou seja, você vai ficar pior do que você estava. Então, eu sou extremamente formiga, amo bolo, doce, com coberturas e tudo que eu tenho direito. Quando eu estou um pouco mais que triste, a primeira coisa que eu faço é não comer açúcar. Eu faço o meu Kung Fu, vou para o meu Kung Fu, que eu faço há 5 anos, vou caminhar com os meus cachorros, vou andar de bicicleta, vou liberar serotonina de uma outra forma. Aí, quando eu melhoro e falo, ok, estou me sentindo já bem melhor novamente, aí eu como um docinho e tal. Mas nunca quando eu estou mal. Quando eu estou muito mal, evite açúcar. Agora, vamos conversar mais sobre o assunto, né? Não quero tomar o tempo de vocês. É um assunto que eu amo. Se bobear, eu fico aqui até 3 horas da tarde falando, porque eu gosto demais do tema, sou um apaixonado, né? Me preparei para isso e pense nisso, né? Você fez um depoimento
muito honesto. E olha, palmas para você que deixou de lado o roteiro. O melhor roteiro da vida, e não há nenhum melhor que esse, é a espontaneidade. É a fala que vem da alma. Todo mundo aqui entendeu a sua fala de alma, né? Nenhum roteiro teria sido tão perfeito quanto a sua fala. Me coloco aqui à disposição, sempre deixo claro, antes de ser psicólogo e professor e ator, me vejam sempre como ser humano, como Luiz, amigo. Ainda, infelizmente ou felizmente, ainda não tenho o meu nome de batismo, mas logo terei, para honrá-lo, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra. Devananda foi um grande presente no início da minha vida, né? Na verdade, foi o presente que eu ganhei nele no Natal, porque eu conheci ele no Natal. Nosso vínculo se fortaleceu esse ano, mas ele foi me dado de presente por Krishna no Natal, pela minha mestra, minha mãe. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muitas coisas que a gente ainda poderia falar de depressão. Você tocou num outro ponto interessante. Não acho que seja algo que não tenha cura. Sim, a depressão tem cura, a ansiedade tem cura. Na época do Freud, ele acreditava que não. Graças a Deus, hoje, e a Krishna, com a bioquímica cerebral, a neurociência, nós sabemos que sim, que nós podemos gerar um cérebro novo, uma bioquímica nova, pensamentos novos, mas para isso é importante. Aquelas correntes que vocês não precisam mais, tirem, como no caso eu fiz hoje. Eu fui lá, busquei um elo da corrente de um suicídio numa época que eu vivi, falei, ajudei pessoas a crescerem, não faz mais parte da minha corrente. A minha corrente está limpa. Este elo está cuidadinho num outro lugar, numa gaveta. Quando eu preciso, com esse único intuito, ajudar alguém, eu uso esse elo. Se eu não preciso ajudar alguém, como vítima, não preciso dele mais. Já foi tratado, curado, não tenho culpa, não tenho nenhum remorso. Hoje eu a amo de uma outra forma, hoje ela me ama de uma outra forma. Tivemos um entendimento espiritual, um perdão espiritual e está tudo resolvido. Nenhum drama de vida nisso. Então, a todos vocês, um excelente dia. Namastê, Hare Krishna, e vamos juntos continuar nessa jornada. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada, Anaíse, por compartilhar conosco a sua experiência e nos trazer a esperança de que a cura existe. Você já está traçando o teu rumo. Obrigada também ao professor Luiz pela sua dedicação. Os seus conhecimentos trazem luz ao grupo. Gratidão a todos. Namastê. Namastê, obrigada. Agradeço muito, viu? Eu que agradeço demais. Ver esse sorriso não tem preço.